Hello guys, good morning. Olá, crianças do oitavo ano. How are you today? I'm fine, and you? A professora tá, muito bem. E vocês, pessoal? Espero que estejam bem, espero que todos estejam descansados, né? Do feriado prolongado que nós tivemos. E agora nós vamos dar início a mais uma aula de English, ok? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, então é o seguinte, essa semana, né, nós estamos na nossa semana de finalização das correções, ok? E também nós vamos fazer a nossa revisão, tá? Então, olha só, nós vamos ter two moments, assim como nas outras aulas, tá bom? First moment, correction the exercises unit 4. Nós vamos corrigir os exercícios da unit 4, da unidade 4, tá bom? E depois, second moment, content review, a revisão dos conteúdos da unidade, revisão de conteúdo, de todas as unidades, ok? De todas as nossas units, de tudo que nós já estudamos, de tudo que nós aprendemos. E aí a aula de hoje vai ser isso. Outra coisa, nosso simulado é amanhã, né? Preparei para vocês questões dos nossos estudos mesmo, questões de acordo com tudo aquilo que nós estudamos, de acordo com as unidades do livro, de acordo com tudo que já foi passado até agora, tá? Não tá confuso, não tá difícil, é só estudar direitinho, rever todos os conteúdos que vai dar tudo certo. Então, guys, também quero pedir para vocês ficarem atentos ao prazo de entrega de homeworks e de activities, exercises, ok? Atualizar o livro de vocês, tá? Então vamos falar primeiro de homework, né? Homework, preciso que vocês me enviem para fechamento de nota. Não deixar tudo pro último dia do semestre, né? Porque vai ficar corrido para vocês, vai ficar corrido para mim, né? Vai ficar uma loucura e nós não queremos isso. Nós queremos terminar um semestre tranquilo, sem nenhum desespero, sem surpresas. Então, quem ainda não me procurou para entrega de homeworks, me procure, tá bom? Estou no WhatsApp disponível para vocês entre 7 e 11 da manhã para esclarecimento de eventuais dúvidas ou entregas de homeworks. Teacher, eu tenho que enviar todas as páginas do livro? Não precisa, tá? Como eu falei nos outros vídeos, já disse anteriormente, vocês precisam me enviar as páginas dos homeworks. E as questões que aparecem sempre no começo da página, tá bom? No começo da unidade, nós sempre temos 3 ou 4 questões. Vocês precisam me enviar essas questões, tá bom? E outra coisa, homework, nós vamos, o simulado eu já falei com vocês, e também a prova, tá? Nossa prova também vai sofrer uma alteraçãozinha no calendário, porque nós começamos os conteúdos um pouquinho mais tarde, agora que nós estamos fazendo revisões, mas não tem problema, vai dar tudo certo, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem do material que eu preparei hoje para estudos, né? Na verdade, eu tirei boa parte, a maior parte do livro, de tudo que nós estudamos do livro. Por quê? Porque como nós fizemos atividades do livro, exercícios do livro, nada mais justo do que estudarmos pelo livro, né? E também pelos vídeos que eu passei para vocês verem e estarem fazendo as anotações. Outra coisa, colocar o livro em dia.
Vai lá no YouTube, acesse todos os vídeos, só o primeiro vídeo que não tem correção de atividades, mas todos os outros vai ter vão ter correções das atividades que nós fizemos. Então dá para vocês atualizar o livro por lá, não tem problema, tá bom, pessoal? Eu quero que vocês coloquem tudo em dia, homeworks, tudo bonitinho, para ninguém ter surpresa, ninguém ficar desesperado, né? Estamos aí finalizando o semestre, chegando às nossas férias. Então eu espero que vocês tenham bons estudos e saibam aproveitar o tempo livre de vocês estudando, tá bom? Vamos lá então. Correction Unit 4, Moves. Na Unit 4, guys, nós falamos dos moves, dos filmes, né? E aí lá na primeira página tinha 3 questions, que era letter A, B e C, e tava perguntando mais ou menos assim: com que frequência vocês vão ao cinema, se vocês são viciados em filmes, se eles são importantes na vida de vocês, e por que os filmes também são considerados arte, né? Eu vou falar um pouquinho sobre por que os filmes são considerados uma forma de expressão artística, né? Porque assim como no teatro nós temos atores, nós temos atrizes, diretores, né? Toda uma estrutura montada, quem já foi ao teatro vai saber que é mais ou menos parecido com um filme. Mas, teacher, os filmes, então, são expressão artística porque eles são igual ao teatro? Não, porque eles não são igual ao teatro, né? A gente só tá fazendo uma comparação. Os filmes são uma maneira de expressão artística porque eles vão expressar, assim, tudo que nós vemos do mundo, né? Os atores atores ou atrizes muitas vezes vão falar lá de maneira subconsciente, né? Sempre passa uma mensagem, seja positiva ou negativa, né? Então, pessoal, os filmes são considerados uma maneira de expressão artística, assim como o teatro, como a dança, como tantas outras maneiras que a gente já conhece, né? Então, vamos lá para nossa correção. E aí, na primeira página, vocês tinham que responder essas 3 questões, que era de forma pessoal. Lá na page 35, página 35, nós tínhamos aí um best-seller, né? Que era o livro de Stephen King, It, Plot Summaries, que é o It, a coisa, né? Eu até brinquei com vocês que eu sou, assim, fã número 1 de filme de suspense e de terror, mas que ultimamente eu dei uma paradinha com os filmes de terror, fico só com os filmes de suspense, por questões de medo mesmo. Mas eu sou apaixonada em filmes de suspense. E a coisa é meio que uma mistura de suspense com terror, né? Nós temos o palhaço, né? O Pennywise. Quem assistiu aí vai saber. Quem não assistiu, não gosta, não assista, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Aí tínhamos o texto, né? Mais ou menos um resumo falando do que se trata o livro. Na verdade, gente, Stephen King, ele escreveu o livro e o diretor do filme It, a Coisa, resolveu transformar em filme. Tem muitas coisas do livro que não aparecem no filme, assim como qualquer best-seller que nós conhecemos, né? Os diretores aí famosos de Hollywood pegam o roteiro, mas exclui boa parte do livro, porque eles acham não é necessário, porque não precisa, whatever, né? Tanto faz. E nós tínhamos lá na page 36, página 36, a comprehension do texto, né? Que seria a interpretação. Então, aí nós tínhamos, number 1. What type of movie are the summaries talking about? A que tipo de filmes os resumos se referem, né? E aí nós tínhamos lá, nós sabemos que fala sobre o filme de It, a Coisa, então uma sugestão de resposta seria the plots are talk about It, a Coisa, or
horror movie, que seria filme de terror também. Number 2. Where does the event take place? Onde o ocorrido acontece, onde acontecem os fatos narrados, né? E aí aqui nós podemos falar na pequena cidade de Derry e in a small city called Derry. Outra coisa muito interessante, quem gosta de ver filmes, qualquer filme, né? Não só de terror, também pode começar a assistir os filmes em inglês, colocar legendado. Gente, é muito, muito, muito bom. O áudio muda completamente. Lembrei aqui agora que eu tô lendo na cidade de Derry. E aí, no It a Coisa 2, né, que eles voltam pra cidade e tal, pra matar de novo o palhaço. A velhinha no começo tá lá falando na cidade de Derry. E ela fala um sotaque bem assim, estadunidense mesmo, né? Bem diferente do nosso. Ela fala Derry. E é muito bacana a gente poder escutar e pronunciar as palavras originárias, né? O inglês lá, original deles mesmo, com o sotaque deles, né? Porque aí a gente acaba que tira um pouco do nosso sotaque brasileiro. É claro que nós nunca vamos ficar 100%, quem é apaixonado pela língua inglesa, quer investir nisso, nunca vai ser 100%, tá, pessoal? A gente nunca vai conseguir falar como um nativo, porque, na verdade, nós não somos nascidos lá, né? Quando você está inserido numa cultura que fala a língua inglesa, é muito diferente. E quando você também, assim, tem contato desde cedo com a língua inglesa, também é diferente, o sotaque muda, né? Então, nós falamos português, nós às vezes vamos perder um pouco do nosso sotaque com a pronúncia de algumas palavras, com o treino do tempo, mas assim, não se apavorem, porque nunca vai ser 100%. Mas o importante é a gente saber se comunicar na outra língua, tá bom? Se você fala e a outra pessoa escuta, tá tudo bem. Entende, na verdade, né? Tá tudo certo. Então, number 2, in a small city called Derry. What is happening to kids? O que acontece, né? O que está acontecendo com as crianças? They're mysterious missing. As crianças estão desaparecendo misteriosamente. As crianças estão sumindo misteriosamente na cidade de Derry, né? Number 4. Who's the auntie that their somewheres refer to? A que entidade os 3 enredos se referem? It's a evil clown called Pennywise. Se refere à entidade do palhaço Pennywise, que é o palhaço assustador, que na verdade eu até acho ele um pouco engraçado. Ele é um pouco feio, né? Totalmente fora do convencional que a gente conhece por palhaço. Mas tá tudo bem, tá valendo. Number 5. How's the group of the kids now? Como o conhecido grupo de crianças. Como é conhecido o grupo de crianças, né? The Losers Club. Na page 37, nós temos uma resposta pessoal, né? Number 1, maintain your favorite movies according to their corresponding genres. Vocês tinham que escrever os seus filmes preferidos de acordo com o gênero preferido de vocês, tá bom? E aí nós vemos phrasal verbs. E vamos corrigir agora, né? Os phrasal verbs. Page 39. Então, nós temos: use the following verbs: believe, feel, get, look, put, switch, take, throw, turn, and try. And the prepositions away, down, for, in, off, on, and out. And for meaningful sentences, nós temos que usar os verbos e depois as preposições para completar as sentenças. Então, vamos lá. Kiki
Eu vou ler já tudo como corrigido, como tá aqui já corrigido, e aí vocês vão completando, tá bom? Então, olha só. Quick, get in the bus. It's ready to leave. Letter B. I don't know where my box is. I have to look for it. Letter C. It's dark inside. Can you switch on the light, please? Letter D. Fill out the form, please. Letter I need some new clothes. Why don't you try on these jeans? Letter letter F, sorry. It's warm inside. Put it on or coat. Letter G. This pencil is really old. You can throw it away. Letter G. It's so loud here. Can you turn down the radio a little? The freshmen were able to take it out the fire in Church Street. And a última, né? Does your little brother believe in justice? Ghosts, fantasmas. Então ficou jet in, look for, switch on, fill out, try it on, put it on, throw away, turning down, take it out, e believe in. Number 2, decide whether the phrasal verbs are separable or inseparable. Choose the correct sentences. Nós temos que falar se os verbos são separáveis ou inseparáveis e escolher as frases corretas, tá bom? Então, olha só. Turn it on. He turned it on the light, or he turned the light on. Letter B, hand in. Hand your homework on time. Hand your homework in on time. Get on. They get on the bus. They got the bus on. Letter D. Look up the words in dictionary. Look the words up in a dictionary. Letter A. He grew up in North Carolina. He grew in North Carolina up. Então a correção ficou: turn it on. Hand your homework in. Get it on. Look it up, grade up. Number 3. Put in the correct phrasal verb according to the list below. Nós vamos completar de acordo com a lista os verbos. Então eu vou ler, pessoal, só pra gente não perder tempo, a correção mesmo assim, só a correção sem as frases, tá bom? Então ficou letter A, come with us. Letter B, she pointed it out. Letter C, take it on. Letter D, went it out. Letter A, came into. E letter F, growed up. Number 4, mark the correct preposition that complete the following phrasal verbs. Be aware of the contest. Marque a preposição correta nas seguintes, que completa os seguintes verbos e se atente para o contexto, tá? Letter A, what are you looking? E aí eu tenho at, mas eu também posso colocar for. Então, what are you looking for? Red. My keys, can you help me find them? Letter B. What time do you arrive at or in London? Not until tomorrow morning. Letter C.
Why are you shouting to me? I haven't done anything. Letter D. What are you thinking about that of? Nothing in particular. Letter A. I am tired of doing meaningless grammar exercises. Então ficou for, in, at, about e of. E aí depois page 42, number 1. Marque a alternativa que complete corretamente a frase. Carrie doesn't study here. Nós temos que completar. E nós temos letter A. Doesn't she? Do she? Did she? Ou does she? E a resposta correta é does she. Número 2. Marque a alternativa que complete corretamente a frase. Your father lived in China? Letter B. Didn't he? Ele não vive. Será a mesma coisa de didn't not. Number 3. Marque a alternativa que completa corretamente a frase I am happy. Aren't I? Que seria letter C. Depois, pessoal, nós tínhamos resposta pessoal. E agora, terminando a correção da Unit 4, vamos para a nossa aula de revision, né, de Content Review. Então, os nossos objectives de hoje, Unit 4 and Review. Unit 4 nós já corrigimos. Nós vamos fazer a apresentação das Units 2, 3 and 4, que são as que eu vou cobrar nas provas e no simulado, na prova e no simulado. E depois, what did you learn in this software? O que nós aprendemos até aqui. Vamos ver tudo, depois eu vou voltando falando sobre o que nós aprendemos até aqui, até agora. Tá bom? Vamos lá, então. Unit 2, helping each other, né? Lá na Unit 2, nós vimos... Só coloca lá, just a minute. Nós vimos sobre ajudando uns aos outros, helping each other. Nós tínhamos aí um texto, né, pessoal, lá dos países asiáticos, se eu não me engano. Não era um país asiático, não, sorry. Paquistão, né? Lá no Paquistão. E as meninas lutavam contra o casamento infantil, né? E o que nós aprendemos de grammar? Nós aprendemos plans and prediction for the future. O uso do will e das predictions. Ok? Que seria os planos e predições para o futuro. E aí nós temos regrinhas, né? O futuro é incerto. Nós conhecemos o passado e o presente e temos 100% de certeza sobre o passado e sobre o presente. Mas não podemos ter 100% de certeza sobre o futuro. Em inglês, existem várias maneiras de falar sobre o futuro. E uma das mais importantes é o futuro simples com will. Simple future com o will, né? Example aqui. It is a prediction or simple statement of fact about the future, né? Simple future é uma previsão, uma simples declaração de um fato sobre o futuro. Então, o que aqui quer dizer? Nós sabemos, pessoal, sobre o que já passou e sobre o nosso presente, mas nós não temos 100% de certeza sobre o futuro, né? Então, nós usamos o will para
quer dizer alguma coisa que pode acontecer, que nós não temos 100% de certeza se vai acontecer, né? E aí, pessoal, olha só, nós temos aqui alguns exemplos de quando e como e onde e por que nós vamos estar usando o Simple Future, usando o verbo will, né? E aqui nós temos: The sun will rise at 6:30 tomorrow. 6:30 o'clock tomorrow. O sol vai nascer às 6:30 de amanhã. If you help me, I will help you. Se você me ajudar, eu vou te ajudar. Então aqui, nessa situação, aqui eu tenho 100% de certeza, eu estou afirmando, né? O sol vai nascer às 6:30 amanhã. E aqui é uma ação que depende da outra. Se você me ajudar, eu vou te ajudar. Então, nós vamos usar o will para futuro, tá? Simple future if going to. Nós podemos usar o going to. Olha só. Futuro simples com going to é usado para falar sobre intenções. Nós usamos going to quando queremos falar sobre um plano para o futuro, né? Nós usamos going baseado em evidências que podemos ver agora. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o going to quando eu quero falar alguma coisa sobre o futuro, mas baseado no presente que eu estou vivenciando agora. Exemplo: We are going to buy a new car next month. Nós vamos comprar um carro novo no próximo mês. Eu estou falando que eu vou comprar um carro novo no próximo mês baseado na minha situação atual. E eu uso are going. Eu vou comprar, né? Nós vamos comprar aqui no caso. E I'm going to work in a bank when I leave school. Eu vou trabalhar em um banco quando eu sair da escola. Então, uma ação que depende da outras. E nós temos os arrangements, que são os arranjos, né? Algo que foi organizado, planejado com outras pessoas. Um arranjo é um plano para o futuro que você já pensou e discute com outra pessoa. Então, olha só. Exemplo: I'm meeting my mother at the airport tomorrow. Eu estou indo encontrar minha mãe no aeroporto amanhã. É uma ação que eu estou dependendo do outro para ela acontecer. Estou indo encontrar a minha mãe no aeroporto amanhã. Então, eu estou indo encontrar minha mãe. Nota-se que tem dois sujeitos nessa frase, né? E my sister is going to the dentist tomorrow. A minha irmã vai ao dentista amanhã. Então, minha irmã vai no dentista amanhã. Nesse caso, pessoal, eu estou usando situações que são assim comigo, pessoas próximas, mas que não são comigo. E aí eu vou usar meeting ou going, o ing ao final da palavra do verbo, né? E nós temos também os eventos agendados, né? Scheduled events, que seria: o presente simples é normalmente usado para se referir a eventos futuros que estão programados. Eventos futuros, mas eles estão programados. Então, aqui eu tenho uma certeza que vai acontecer. Exemplo, né? Hurry up, the train departs in 10 minutes, né? Se apresse, o trem parte em 10 minutos. Então, se apresse, o trem vai embora em 10 minutos. Eu tenho certeza que ele vai embora. É uma ação que ele está indo no futuro, porque ele está indo embora, mas que eu tenho certeza de que vai acontecer. E I have Frankfurt at 5 o'clock in the morning and you have in New York in 3 hours, né? Eu saio de Frankfurt às 5 horas da manhã e chego em Nova York daqui 3 horas, né? Às 3 horas, em 3 horas. Então, também é uma ação calculada, agendada, que eu sei que vai acontecer. Então, olha só. O will eu vou usar para coisas que ainda vai acontecer.
O going to eu vou usar para coisas que vão acontecer, mas que eu tenho uma incerteza, não tenho 100% de certeza. Os arrangements, que seriam os arranjos, eu vou usar para falar de outras pessoas, mas que me envolvam. Aqui tá falando my mother, my sister, mas tem o sujeito eu na frase. E os scheduled events, que são datas agendadas ou eventos agendados que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, eu vou usar os scheduled events, ok? Então, foi isso, né? E aí nós temos as maneiras mais comuns de expressar no futuro são com will and going to, acompanhado do verbo to be. E também possuem negativa e interrogativa diferenciadas, como mostradas abaixo. Então, no exemplo number 1, the sun will rise at 6:30 tomorrow. Né? O sol vai nascer amanhã às 6:30. E na negativa, the sun will not rise at 6:30 tomorrow. Ou eu posso usar, ao invés de will not, won't, que também está correto. E na forma interrogativa, verbo antes do sujeito. Will the sun rise at 6:30 minutes tomorrow? E o going to. We're going to buy a new car next month. Negative. We aren't going to buy a new car next month. E a forma negativa também pode ser we're not. E na interrogativa, verbo antes do sujeito. Are we going to buy a new car next month? Então, pessoal, as formas que nós mais vamos ver de verbo to be em future simple é will e going to, ok? Next unit, vamos ver. Unit 3, Life is a Song. A vida é uma canção. O que nós aprendemos aqui nesta unidade? Os prefixos e os sufixos, ok? Então, vamos relembrar. Deixa eu colocar aqui. Prefix. A prefix is a group of letters added to the beginning of a word to create a new word with a different meaning, né? Então, olha só. Um prefixo é um grupo de letras adicionado ao início de uma palavra existente para criar uma nova palavra com um significado diferente, né? Então, quando eu quiser criar uma nova palavra com um significado diferente, eu vou usar o prefix. E aqui nós temos prefix de, does e an. E as palavras cold e crazy, agree e apple, happy. E aí aqui nós temos os exemplos de cold, de crazy, disagree, disaper e unhappy, ok? O sufixo. Fizemos algumas atividades. Just a minute, guys. Eu gosto de acompanhar pelo livro aqui, que é melhor para eu estar lendo com vocês, tá? Sufixo. Um sufixo é um grupo de letras adicionado ao final de uma palavra existente. Então, olha só a diferença. O prefixo eu vou adicionar a um grupo de letras no começo da palavra. O sufixo eu vou adicionar a um grupo de letras ao final da palavra. Então, um é no começo e o outro é no final. Exemplo, sufixo able, lie e wise. A palavra é comfort, clear e like. E os exemplos, comfortable, clearly e likewise.
E aí, eu não coloquei tudo porque eu achei muito grande, muito extenso. Não tem o porquê, né? Só pra gente revisar mesmo. Nós tínhamos as English Language Roots, que eram as raízes, raiz da língua inglesa. Então aqui nós temos a raiz, o prefixo e o sufixo. E aqui nós temos as palavras e os exemplos que elas vão sofrer com root, prefix or suffix. Lá no livro de vocês tem uma página inteira e a outra página inteira sobre a English Language Roots. Estudem, tá bom? Leiam os roots, os prefixos, os suffixos e a modificação que esse grupo de palavras pode estar sofrendo, ok? Unit 4, Moves, que foi também a unidade que nós acabamos de corrigir, né? Então, olha só, vamos ver o que tem aqui na Unit 4. Phrasal Verbs, né? Olha só. Phrasal Verbs. Alguns verbos transitivos, eles têm duas partes e tem um padrão, né? Que nós finding more out. A group of 7 kids find out that the killer is not a man, né? Que é composto por sujeito, o verbo ou partícula e o objeto, né? E aqui, pessoal, nós vamos ter os exemplos desses verbos frasais. Olha só. A composição é sujeito, o verbo, a partícula e o objetivo ou objeto, né? Então, olha só. O sujeito she, I e my. O verbo takes, can, count e comes. O participle, a partícula after, on e from. E o objeto her, mother, you e married, né? Esses são os verbos transitivos. E no transitivo também, nós vamos continuar tendo duas partes, né? Então aqui também não muda, ó. She, he e we, gave, cannot, will, believe, object, the money, the class, or Friday's end, neighbors, e a partícula bake, over, behind. Mas às vezes esses verbos possuem o padrão sujeito, mais verbo, mais partícula e mais objeto, que é esse aqui. Os verbos frasais, pessoal, como eu expliquei para vocês, eles são um pouquinho complicados a gente compreender, a gente tem que aprender na prática, mas essa daqui é a composição deles, tá? Então, vamos focar aqui na composição. Não vou colocar tantas questões sobre os verbos frasais, porque eu não acho necessário no momento, tá? Então, olha só. Nós temos também aqui when the object personal pronome pessoal. Quando o objeto é um pronome pessoal, esses verbos sempre têm o padrão de sujeito, verbo, objeto e partícula. Por exemplo, she gave back it, she gave it back, né? Ele deu de volta, ela devolve. He cannot over it, he cannot it over. Ela devolve, ele derrubou. We will believe behind them. We will believe them behind. Nós vamos deixar atrás deles, vamos deixá-los para trás. Então, quando for pronome pessoal, vai mudar um pouquinho a colocação, tá? Nós também vimos as tag questions, né? Que nós temos verbos auxiliares e os verbos não auxiliares, né? Então, olha só. Tag question é utilizado no final das sentenças para obter confirmação do que foi dito anteriormente. E por isso ela é curta e rápida. Veja o exemplo. Jurassic Park is a terrific adventure movie.
Isn't it? É como se fosse assim, Jurassic Park é um terrível filme de aventura. Não é? Eu quero dar uma afirmação, uma confirmação do que eu já disse, né? E nós temos os verbos auxiliares. Quando temos o verbo auxiliar na sentença, como os verbos to be, to have, can, could, should, nós utilizamos esses verbos para formar a tag question. Observe o exemplo. It is cold today, isn't it? Está frio hoje, não está? Então, aqui eu tenho um verbo auxiliar. Eu tenho o cold, né? Não, sorry. Cold nada, porque eu não estou enxergando bem. O cold aqui é de frio. Mas eu tenho o it, o is, então é o meu verbo auxiliar. E eu também estou usando para confirmar. Está frio hoje, não está? Como se eu quisesse que vocês concordassem com o que eu falei. E nós temos os verbos não auxiliares. Quando não temos o verbo auxiliar na sentença, como os verbos to be, to have, can, could, should, nós utilizamos outras formas verbais para formar a tag question, como do, does, don't e doesn't para o presente. Então, olha só, quando não se tem o verbo auxiliar, eu vou usar o do, o does, o don't e o doesn't para o presente. E o did or didn't not ou didn't para o passado, ok? Didn't na forma negativa, doesn't forma negativa. Devemos relembrar que se a primeira parte está na forma positiva, a segunda deve estar na negativa e vice-versa. Por exemplo, it's a cold today, eu estou afirmando. Isn't it, não está, e a segunda eu estou negando. Se aqui tivesse negando, aqui estaria afirmando, ok? You understand English, don't you? Você entende inglês? Não entende? E aqui nós temos o future and conditional. Para o futuro se usa o auxiliar o will. Então, o will ele é um verbo auxiliar do futuro, na forma afirmativa, e o won't na forma negativa, ou would para expressar condição na forma afirmativa e wouldn't not na forma negativa. Observe o exemplo. You will travel to Buenos Aires. Won't you? Você irá viajar para Buenos Aires. Não irá? Então aqui eu estou usando o will, que é o meu verbo auxiliar em forma afirmativa, e o won't em forma negativa. Para a primeira pessoa do singular, I, a tag question tem uma forma irregular. Então, presta atenção. Example, I am your friend. Aren't I? Eu vou repetir. Aren't I? Ok? Aqui I am, aren't I? Certo? Pessoal, então olha só. O que nós aprendemos até aqui? Unit 2, Predictions. Nós aprendemos o uso do Simple Future com will, com going to, com arguments, que são os arranjos, e Chandler Evans, datas, né? No Unit 3, Prefix, Suffix, English Language Roots. Unit 4, Phrasal Verbs e a estrutura deles, né? E as tag question. A tag question é o que mais vai cair na prova e no simulado, tá? Então, vocês foquem nos verbos auxiliares, nos não auxiliares. Como eu já expliquei, tag question, ela é uma pergunta que eu vou afirmar, depois eu vou negar, ou eu vou negar e depois eu vou afirmar. É como se eu quisesse que o meu ouvinte concordasse com o que eu estou falando. Practical Exercise, Study a Review, estudar a nossa revisão, estudar as páginas do livro de Unit 2, 3 e 4, atualizar o livro, fazer as devidas correções, tá bom? Guys, no mais, espero vocês aqui agora no WhatsApp. Qualquer dúvida, entre em contato, estou à disposição a partir de agora de 7 a 11. Se
Se ficar muito difícil, pode mandar até às 5 da tarde, não tem problema, tá? Quem me conhece sabe que eu respondo. À noite eu não respondo o WhatsApp e nem aos fins de semana, tá? Então, have a nice day, have a nice studies, tenham bons estudos, tenham um bom dia, have a nice week, tenham uma boa semana, espero que vocês fiquem bem, se cuidem, se protejam, tá? Bye bye, see you, thanks guys!